Alô você, vamos lá, vou jogar duro um pouquinho aqui, questão tranquila, mas pode aparecer na sua prova, beleza? Alô você, alô você, teoria da ponderação concreta na órbita da lei penal no tempo, joga duro, né? Joga duro. Deixa eu pegar meu código aqui, fica aqui. Bacana. Fica aqui o código e tal. Tranquilo. Chamada Alex Tercia. Alô você que é Pezuki. Mais uma teoria pra lista, né? Zuki joga duro, né? Convida os amigos, convida os amigos, convida os amigos. Convida os amigos. Legal? Bacana, né? Bacana. Jogando duro, perceba bem. Boa noite, mestre. Mais uma aula, né? Isso que der para ficar bombado. Convida os amigos, vamos bombar live, vamos bombar live, né? Lei penal no tempo, teoria da ponderação concreta. Que dia a palestra em Brasília? Palestra em Brasília, dia 9 de junho, né? Ailton Zucchi, Kleber Masson e professora Caroline Brasil, dia 9 de junho, lá no IESB. Bacana? Lá no IESB. Perceba que você já tem que fazer a sua inscrição, né? Tá bombando as inscrições. O site é o www.caroline.brasil.com.br. Legal? Aulão dia 9 aqui em Brasília. Ailton Zucchi, Kleber Masson e Caroline Brasil, né? O Kleber Masson é o professor, né, promotor de justiça, autor da obra Direito Penal Esquematizado, né, isso? E também é um livro também de organização criminosa. Ele tem outras obras, ele joga muito duro, né? Joga muito duro. Eu vou falar sobre prisão cautelar, né? Claro, prova de Pernambuco vendo aí, eu vou jogar duro. Vou falar sobre prisão cautelar. Professor Rafael Novaes jogando muito duro também. Aqui é tropa de elite, né? Não tem mole não. A gente joga duro e esse é o nosso lema. Bacana? Pessoal, né? Nosso aulão Pernambuco, tá certo? Aulão Pernambuco, um dia antes da prova. Aulão Pernambuco, um dia antes da prova. Perceba bem, no time estão Rafael Novaes jogando duro com tributário, professor Cleopas Isaías, autor do livro Questões Comentadas, delegado de polícia, junto comigo, vai jogar duro no processo penal. Bruno, delegado Bruno, autor do livro Delegado de Polícia em Ação e Controle de Constitucionalidade para Concursos, vai jogar duro no constitucional. Professora Ana Cristina, vai jogar duro no direito administrativo. Ailton Zucchi vai jogar muito duro na legislação penal extravagante. Professor Lúcio Valente, vou ser delegado monstro, né? Perceba que o monstro vai jogar duro no direito penal, parte geral especial, e ainda vai entrar com criminologia. E ainda a gente tem o professor Vinícius jogando muito duro, né, elaborando a peça. Bacana? Nossa equipe desenhou trabalhar as principais matérias. Bacana, o carro-chefe de delegado, tá certo? Agora tem aquelas matérias acessórias que você vai fazer o seu estudo, beleza? Mas a gente tem que delimitar as matérias onde a gente vai bater. Bacana? Porque o que acontece? Quem estuda para delegado de polícia tem o carro-chefe. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, não é isso? Legislação extravagante, penal, não é isso? Tributário está caindo legal agora e peças. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Bacana? É isso que a gente vai bater. Vai bater em cima do carro-chefe. Legal? Tá? Aí ambiental, você vai fazer seu estudo à parte e tal. Mas a pedra de toque do concurso, eu vou jogar duro com você. Eu venho jogando duro há muito tempo, né? Perceba bem então. Lei penal no tempo. Lei penal no tempo, né? Tempus rege actus. Tempo rege actus. Perceba bem que quando ocorre um fato, né? Esse fato aí com a roupagem criminosa, perceba que a lei que deve ser aplicada é a lei que se encontra vigente no tempo. Bacana? Legal? Essa é a regra, não é isso? Legal. Uma lei, quando ela é revogada, né? Perceba bem que uma lei, quando ela é revogada, né? Ela pode ser revogada parcialmente
ou ela pode ser revogada totalmente. Perceba bem que uma lei, quando ela é revogada totalmente, eu vou chamar, né, de aberrogação, né? Aberrogação. Por que aberrogação? Aberrogação. Cuidado para você não fazer confusão e eu vou te dar um macete, beleza? Aberrogação. AB, absoluta. Revogação absoluta. Bacana? Revogação absoluta. Legal? Chamada de aberrogação. Legal? Legal? Não faça confusão. Aberrogação. Revogação absoluta. AB, absoluta. Isso, AB, absoluta. Tranquilo? Legal, isso é um macete, né? Porque cai na prova e aí já viu como é que você fica. Alô, arroba, vou ser delegado, o monstro. O monstro tá na live, né? É o monstro barbudo, né? É o monstro barbudo. Ele paga de gatinho, né? É o vou ser delegado, é o monstro. É, joga duro. Vou ser delegado é da turma do prof, né? Imagine você, 10 anos, aturando essa criança. É, joga duro. Ele joga duro. Ele vai jogar duro lá em Pernambuco, né? Ele vai jogar duro com criminologia. Bacana. E você deve conhecer também o trabalho do monstro, né? Monstro é o Vou Ser Delegado, pelo Lúcio Valente. Ele tem um trabalho muito bom, chamado Metas, né? Direcionando o aluno, né, para a aprovação dele. É um projeto muito legal do Vou Ser Delegado, né? Você deve procurar saber aí no que se refere ao projeto chamado Metas. Metas, joga duro. Bacana, então. Então, aberrogação é a revogação absoluta, não é isso? Legal? Deu para pegar? E derrogação? Derrogação é revogação parcial da lei. Bacana? Derrogação parcial, aberrogação, revogação absoluta. AB, de absoluta. Legal? Bacana? Tranquilo, então. Perceba bem que quando eu tenho uma revogação da lei, eu tenho que raciocinar com dois aspectos. Perceba que a lei ela deve ser revogada, né, formalmente, e também ela deve ser revogada materialmente. Beleza? A lei tem que ser revogada formalmente e também tem que ser revogada materialmente. É o que aconteceu, por exemplo, lá com o crime de adultério, previsto lá no artigo 240. Crime de adultério previsto lá no artigo 240. Perceba que lá, né, ocorreu a revogação, né, absoluta. E além disso, perceba que o tipo penal, tá? O tipo penal, perceba que ele foi retirado, legal? Materialmente e substancialmente. Materialmente e substancialmente. Legal? Bacana? Quando eu tenho essa revogação, né, ou melhor dizendo, a exclusão desse tipo penal, perceba, né, eu tenho, já que esse crime, essa conduta, ela não recebeu mais uma roupagem criminosa, ela saiu do ordenamento jurídico como um fato crime, eu tenho o que eu vou chamar de abolitio criminis. Mas a abolitio criminis, perceba que ela demanda dois tipos, né, de revogação, né? Eu tenho que ter revogação material e tenho que ter revogação substancial. Substancial. Bacana? Como assim, professor? Eu estou falando o seguinte, além da descrição típica, aquele fato ele não pode se amoldar a um outro tipo penal. E o que sustenta, né, isso que eu acabei de falar, perceba? Então, voltando. Quando eu revogo a descrição típica, tipicidade formal, beleza? Veja, a descrição típica, melhor falando, veja que essa conduta ela não pode ser criminalizada. Aí eu tenho uma questão da abolitio criminis. Ocorreu o quê? Né? A revogação formal e material, como ocorreu lá no adultério. Quando eu tenho a revogação formal, mas substancialmente essa conduta continua sendo criminosa, perceba que eu não tenho a abolitio. Como assim, professor? O que ocorreu lá no 213, né? Lá no 213. Perceba bem, ou melhor falando, 214, né? No 214. Perceba bem que o 214 ele falava do atentado, né, violento ao pudor. Bacana?
veja que a conduta do atentado violento ao pudor continuou com uma roupagem criminosa, mas aonde? Lá no 213, né? Lá no 213. Então, perceba que agora a conduta, né, de atentado violento ao pudor continuou sendo criminosa, não é isso? E agora com o nome iuris de estupro, não é isso? Estupro. E o que, né, o que você viu materializado, perceba, o que você viu materializado aí, tá? É o que eu vou chamar de princípio da continuidade normativo típica. Princípio da continuidade normativo típica. Isso eu já expliquei, inclusive, numa live anterior, né? Veja que continuou com uma roupagem criminosa, muito embora tenha ocorrido a revogação formal, né? Formalmente, o 213 saiu, mas perceba que a conduta deu um pulo, né? Ela, a princípio, continuou, né? Normatizada como uma conduta criminosa. É por isso que eu falo princípio da continuidade normativo típica. Quando eu tenho o princípio da continuidade normativo típica, eu não raciocino com abolitio criminis. Não raciocino com abolitio criminis. Legal? Bacana? Já que eu falei do abolitio criminis, eu chamo a sua atenção. Perceba bem que o artigo 2º diz o seguinte, artigo 2º, vamos lá? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Perceba bem que efeitos penais, né? Veja que a ocorrência da abolício nem seja, perceba, nem seja aqui a paralisação, melhor dizendo, né? A cessação, né, dos efeitos penais da sentença. Legal? Como, por exemplo, a reincidência. Bacana? Isso quer dizer que os efeitos, né, na órbita civil continuam, né, a fluir. Por exemplo, a obrigação de reparar o dano, né? O cara estava com o carro lá da vítima, bateu o carro. Ele furtou o carro, bacana, tranquilo, furtou o carro e culposamente bateu o carro. Bum! Saiu uma lei dizendo que furto não é mais crime. Perceba que em relação a ele responder penalmente pelo furto, veja que não é mais possível, porque ocorreu a abolício. Mas perceba que a obrigação dele reparar, dele restituir aquele veículo continua, ou seja, os efeitos civis. Bacana? E efeitos extrapenais, é isso aí. Legal? Bacana, então, eu falei aí da abolício. Perceba que pode ocorrer também o surgimento, né? O surgimento de uma nova lei. Pode ocorrer um surgimento de uma nova lei, criando, né, tipos penais que até então não existiam. É o que eu chamo de neocriminalização. Neocriminalização. O que é neocriminalização? É uma lei, né, que vem a criminalizar a conduta que anteriormente era considerada típica. A neocriminalização, você vai ver que hoje, com a teoria da sociedade de risco, você perceba bem, né? E é muito interessante porque a neocriminalização, você vai ver ela fluir muito, né? Na visão do direito penal expansivo, né? Na hipertrofia do direito penal. Não é isso? Você tem diversas condutas que não eram criminalizadas e que agora começou a criminalizar. Né? Olha, assim, estou criminalizando aqui uma nova criminalização. É o direito penal, é isso, o direito penal expansivo, hipertrofia do direito penal. Olha a neocriminalização, um pouco de mãos dadas com a hipertrofia, né? Bacana. Tá. E aí é muito interessante, porque quando você tem uma neocriminalização, né? Perceba que a neocriminalização, veja que o efeito, né? Veja que você vai ter um efeito para frente, não é isso? Não há que se falar em retroagir, né? Não há que se falar em retroagir. Bacana? O tipo penal foi criado agora. Perceba que apenas irá responder por esse tipo penal aqueles que cometeram essa conduta após, né, a criação desse tipo penal. Legal? Bacana? Tranquilo. Eu posso ter também uma nova lei que venha, né? Uma nova lei que venha a descriminalizar a conduta, eu já falei, né? Então, olha que muito interessante,
A abolição crimes, ela se opõe à neocriminalização, joguei duro. A abolição crimes, ela se opõe à neocriminalização. Sacaram isso? Porque a abolição, ela retira, né? A abolição, ela retira a roupagem criminosa da conduta. E a neocriminalização, na verdade, ela vem a criminalizar uma conduta que até então não era criminalizada. Tá vendo aí na sua prova, eu desenhando, você falando de neocriminalização, falando que a abolição se opõe à neocriminalização, você está raciocinando comigo, comecei a jogar duro. Quando eu começo a jogar duro é porque eu já vou começar a entrar na pedra de toque. Né? Eu já vou começar a entrar na pedra de toque. Bacana? Isso. Antes mesmo de entrar na pedra de toque, eu vou puxar um link. Puxei um link. Eu puxei um link porque eu já até falei em relação a isso que eu vou falar agora, né? Na situação de combinação de leis. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Então, eu já falei, né? Que pode ocorrer uma neocriminalização ou pode ocorrer uma abolição. Né? A abolição exclui a roupagem criminosa da conduta, não é isso? E a neocriminalização, na verdade, ela reveste uma conduta, né? Deixa essa conduta como uma roupagem criminosa, essa conduta que era atípica anteriormente. Bacana? Legal. Eu posso ter uma lei, perceba, que venha dar um tratamento mais gravoso ao agente. Essa lei que venha dar um tratamento mais gravoso, né? Veja que eu tenho que chamar de lex gravior. É isso? Lex gravior. É isso? Veja que é uma lei que dá um tratamento mais gravoso. Bacana? Tranquilo? Quando uma lei ela dá o tratamento mais gravoso, perceba que eu não posso retroagir essa lei. Legal? Porque, né? Veja que não é uma lei que venha dar um tratamento mais benéfico, né? Então, se uma lei ela dá um tratamento mais gravoso, perceba que ela não pode retroagir. Princípio constitucional, né? Irretroatividade da lei penal, não é isso? Da lei penal, que venha dar um tratamento mais gravoso. Não há possibilidade da retroatividade da lei penal. Princípio constitucional. Legal. Então, o Tício, ele cometeu um crime no dia 10. Bacana? No dia 10. O Tício cometeu um crime no dia 10. No dia 12, saiu uma lei. Legal? O Tício cometeu um crime no dia 10, tá certo? No dia 12, saiu uma lei. Bacana. No dia 10, quando o Tício cometeu o crime, tá? Você tinha uma pena de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Cometeu um delito lá e a pena era de 5 a 10 anos. Bacana. No dia 12, saiu uma lei que a pena passou de 10 para 20 anos. Teoria da ponderação concreta. Eu vou ter que ponderar qual é a melhor lei para ser aplicada. Será que essa lei que saiu agora é uma lei mais gravosa? Sim ou não? Sim, porque aqui eu tenho um aumento de pena. Eu estou ponderando. Então, se eu tenho aqui um aumento da pena, não é isso? Pena aqui era 5 a 10 e passou para 10 a 20. Perceba que, considerando a teoria da ponderação concreta, eu não posso aplicar essa lei mais gravosa. Né? Quando eu ponderei, eu verifiquei que essa lei aqui é mais gravosa. E aí eu não posso aplicar fazendo uma ponderação. Por que você não pode aplicar? Porque eu também tenho que obedecer ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Não é isso? Legal? Deu para pegar? Deu para pegar? Eu trabalhei com a teoria da ponderação. Né? Eu tenho que ponderar. Ponderação concreta. Eu tenho que ponderar. Né? Olha, essa aqui é mais grave. Opa, se é mais grave, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, não é isso? Eu não posso retroagir essa lei. Beleza? Tranquilo. O mesmo crime, 10 de 5, né? 5 a 10 anos, quando ele praticou a conduta. E aí saiu uma lei em que a pena passou de 1 a 5 anos.
Aí, vou jogar. Teoria da ponderação concreta. Essa pena de 1 a 5 essa lei, né, que apenas saiu, que estipulou uma pena de 1 a 5, é uma lei mais grave do que a lei vigente à época do tempo, que era de 5 a 10? Não, é uma lei mais benéfica, né? É uma novatio legis melius, não é isso? Novatio legis melius, não é isso? Então, dentro da ponderação concreta, eu vou retroagir essa lei. Por quê? Porque é uma lei benéfica. Legal? Então, perceba que quando eu tenho no contexto fático, eu sempre vou ter que ponderar. Será que essa lei é mais benéfica? É. Se é mais benéfica, eu vou aplicar. Será que essa lei é mais grave? É. Se a lei é mais grave, eu não posso aplicar. Na teoria da ponderação concreta. Perceba que a teoria da ponderação concreta, ela fica ligada ao princípio da irretroatividade da lei, né? Da lei mais gravosa, não é isso? Tranquilo, então? Veja que a lei mais gravosa, ela não pode retroagir. Tranquilo? Bacana? Deu para pegar? Deu para pegar? Tranquilo, né? Bacana. Muito importante, né? Isso aqui, né? Isso, né? Teoria da ponderação. É isso? Muito importante, né? Você tem que ficar muito importante. Teoria da ponderação concreta. Você trabalha com a teoria da ponderação concreta e a sua base é o que? O princípio da irretroatividade da lei, né? O princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. Legal? Bacana? Você tá jogando duro, né? Tá jogando no Zuquiderno. Bacana, bacana. Tranquilo, né? Deu para pegar? Teoria da ponderação concreta. Tá. Perceba bem, então, eu já falei isso e vou repetir. Será que eu poderia combinar, né? Realizar uma combinação de leis no sentido de beneficiar o réu? Será? Perceba, eu já tenho uma live sobre isso, você vai achar lá no canal Lindo, eu trabalhei só isso, né? Da Lex Tercia, não é isso? A possibilidade de combinação de leis. Perceba que o STF tinha um posicionamento anterior no sentido da possibilidade. O STF entendia que era possível. O STF entendia que era possível porque ele falava o seguinte, olha, perceba que quem criou as leis foi o legislador. O juiz, na verdade, ele só vai manipular ali. Mas quem criou a lei foi o legislador. Então não há uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Não é o juiz que está criando lei. Porque perceba, se existem duas leis e o juiz pode combiná-las, veja que não foi o juiz que criou a lei. Quem criou foi o legislador. Ele só pegou uma parte de uma lei e uma parte de outra. Fez a junção e viu que essa lei seria mais benéfica e aplicou. Não há que se falar em ofensa do princípio da separação dos poderes. Inicialmente, o STF nesse sentido. Perceba bem que esse entendimento não prosperou festejo. Não prosperou festejo porque o próprio STF mudou seu entendimento. O STF mudou seu entendimento entendendo que não há possibilidade, prosperou festejo, não há possibilidade da combinação de leis. Para o STF, visão nova, né? Visão recente aí do STF, ele mudou, prosperou festejo, né? Gostaram. Para o STF, não há possibilidade de combinação de leis. Há uma que a combinação de leis, perceba, ofende o princípio da separação dos poderes, porque estaria o juiz criando uma lei legal, veja, uma lei não prevista e não elaborada pelo legislador. Legal? Então, primeiro aí, você teria uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Bacana? No que se refere à criação de leis, né? Essa questão, melhor dizendo, na possibilidade de junção de leis. Você teria aí uma ofensa ao princípio da separação dos poderes.
E outra, né? Outra ofensa ser o princípio da legalidade. Perceba que você estaria criando uma lei, né? Veja que você estaria ofendendo o princípio da legalidade também. Bacana? Tranquilo? Então esses são os posicionamentos, são os argumentos que o STF entendeu para impossibilitar a combinação de leis. Perceba bem que no mesmo sentido, mas o STJ já materializava esse entendimento, e agora, mais do que nunca, porque o STJ sumulou esse entendimento, perceba bem que agora, através da súmula 501 do STJ, perceba, não há possibilidade, né? Reforça esse entendimento na combinação de leis. Professor, mas como assim? Eu digo o seguinte, você tem que verificar qual é a lei mais adequada ao acusado, ao acusado, não é isso? Ao condenado. Perceba que você tem que verificar. Por quê? Porque você... Será que eu posso aplicar uma lei? Sim. Você vai poder aplicar, mas em toda a sua integralidade. Você não pode aplicar o caput e combinar com um parágrafo de uma outra lei, né? É o que aconteceu lá com a lei... Agora fugiu na minha cabeça. Né? A lei 11.343 com a lei 6368. 6368/76. Lei 6368/76, o 12. Aí queriam combinar o caput do 12 com o parágrafo 4º da 11.343. Porque perceba que essa figura do tráfico chamado privilegiado ou tráfico chamado de eventual, perceba, esse parágrafo 4º não existia na 6368. Aí o que o cara falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a pena da 6368, que é uma pena menor do que a 11.343, perceba que a 11.343 aumentou a pena, passou de 5 a 15, isso não me interessa o caput do 12 e pego o parágrafo 4º. Por quê? Porque o parágrafo 4º é uma possibilidade do traficante inicial, né, o eventual, dele responder no tráfico privilegiado. Perceba que esse entendimento foi afastado. Você quer aplicar a 6368? Quero. É mais benéfica para o seu cliente? Sim. Então você vai aplicar em toda a sua integralidade. Você quer aplicar 11.343? Quero. É mais benéfico para o seu cliente? Sim. Mesmo que ele cometeu o crime na vigência da lei 6368, você vai poder. Desde que a 11.343 em toda a sua integralidade, ou seja, o dispositivo que você quer aplicar, seja mais favorável ao seu cliente. Entenderam ou não? Deu para entender isso? Você pode aplicar 11.343, ela pode retroagir. Desde que na sua integralidade. Isso. Né? Na integralidade eu falo ali do dispositivo. Você não pode pegar o caput do 12 e combinar com o parágrafo 4º da 11.343. Bacana? É o que diz a súmula 501 do STJ. Quem é que tem a súmula 501 do STJ? Joga duro aí para mim. Joga duro aí para mim. Quem tá com a súmula 501 do STJ, joga na tela. Joga na tela, pessoal, saber o que eu tô falando. Joga na tela. Rapaz, que não quer. Joga na tela. Joga na tela. Tá querendo jogar duro, tá querendo. Fica querendo jogar duro. Quando eu tô jogando duro assim, ele fica na moral. Joga na tela. Vocês ficam rindo de mim, né? Vocês estão rindo de mim? Não rio. Joga a súmula 501 do STJ, por favor. Alguém pode jogar na tela? 501. Tem como aí? 501 do STJ. Não tem, né? Que agora eu coloquei aqui para carregar. Mas tem o texto da 501. Alguém tem o texto da 501? Para o pessoal entender. Porque vai cair na prova e o aluno não vai entender o que é aquilo. Né? Vou esperar alguém. Como é que joga? Eu também não sei. Eu sei que na hora que eu falo, aí os alunos, colegas, jogam aí. Transcreve aí, meu vadimento tá longe. Isso. Ela fala assim, aplica-se, né, em toda a sua integralidade. Eu tô sem a súmula aqui. Só para vocês. É bom para vocês visualizarem aí.
né? Enquanto estão procurando a súmula 501, alô, aí ó, não, cabível aplicação, não, mas a súmula, não, o texto não é esse não, vê aí, se não fala em sua integralidade, vocês estão com texto aí não? Da incidências, lá, retroativa desde que o resultado das suas incidências em toda a sua integralidade, né? Porque aí você colocou a metade da súmula, né? Bem, vocês vão dar uma olhada lá na súmula 501, tá? Ela fala que é possível, desde que o dispositivo seja aplicado, né? Veja em toda a sua integralidade, beleza? Não há possibilidade da combinação de leis, né? O que a gente chama aí de lex tercia, né? Bacana? Você vai ler aí lex tertia, mas no latim, né? Lex tercia. Legal? Provavelmente não dá para digitar ela toda. Bacana então. Legal. Depois vocês vão visualizar aí a súmula 501. Legal então. Para fechar, vamos dar um exemplo aqui. Para fechar, vamos dar um outro exemplo aqui. Perceba bem que o Tício cometeu um crime na data de 5/10 de 2015. 5/10 de 2015. Cometeu um crime, a pena desse crime era de 5 a 10 anos. Legal? Isso, olha lá, mandou, vedada a combinação de leis, isso aí. Na íntegra, né? Em toda a sua integralidade, é isso aí. Depois dá uma olhada lá que vocês vão verificar. Então, o Tício cometeu um crime no dia 5/10 de 2015. Bacana? No dia 15/10 de 2015, saiu uma nova lei. Uma nova lei que passou, tá? Essa lei aqui, ó, perceba, ela passou a escala penal desse crime, 5 a 10, passou de 1 a 5. 1 a 5. Bacana? Tranquilo? Tranquilo, ele cometeu o crime no dia 5/10 de 2015. Legal? Joga aí na tela quando ele praticou o crime. 5/10 de 2015. A pena do crime era de 5 a 10. Joga aí na tela. 5/10 de 2015. E a pena qual era? De 5 a 10. 5 a 10. Bacana. Legal, legal. E aí, o que aconteceu? No dia 15/10 de 2015, saiu uma lei cuja pena é de 1 a 5. Essa lei é uma novatio legis in melio, sim ou não? É uma novatio legis in melio, sim ou não? É uma lei mais benéfica? Sim. Ela pode retroagir. Concorda? Concorda? Sim ou não? Sim. Sim. Bacana. Perceba bem que Perceba bem que o Tício foi denunciado. Bacana, foi denunciado, tá? Foi denunciado aqui, aí passou a instrução processual. No dia da sentença, saiu uma nova lei. Saiu uma nova lei. Bacana? Saiu uma nova lei passando a pena do crime de 10 a 15 anos. No dia da sentença. Lá no dia... deixa eu ver aqui. Vamos jogar um dia aqui. Logo de Natal, logo. 25/12/2015. Saiu uma lei passando a escala penal de 10 a 15 anos. E essa lei revogou, né? Revogou essa lei intermediária. Você está percebendo que eu tenho 3 leis? Sim ou não? Você está percebendo que eu tenho 3 leis? Sim ou não? 3 leis. 3 leis. 3 leis. Bacana. Perceba bem que em relação às 3 leis, uma é mais benéfica e a lei mais benéfica é a lei intermediária, concorda ou não?
a lei mais benéfica é a lei intermediária. Concorda ou não? Então, né? Segura o que eu vou falar. Perceba bem que o entendimento do STF é o seguinte: se eu tenho sucessões de leis, eu tenho uma lei intermediária. Se essa lei intermediária, muito embora já esteja revogada, se ela for mais benéfica, aplica-se a lei intermediária nesse sentido, o STF. Bacana? Tá? Então fica ligado com a lei intermediária. Se ela for mais benéfica, ela vai ser aplicada. Legal? Não só se falar em aplicar a última lei, né? Você tem que fazer, né? E aqui eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o quê aqui? Para decidir que a lei intermediária é mais benéfica. O que eu vou aplicar? Teoria da ponderação concreta, joguei duro. Teoria da ponderação concreta, né? Eu vou aplicar a teoria da ponderação concreta para ver qual é a lei mais benéfica. Entenderam ou não? Teoria da ponderação concreta. Beleza? Tranquilo? Legal. Você tem que ficar ligado que a teoria da ponderação concreta, quando você trabalhar com combinações de leis, aí você tem que ficar esperto que a teoria da ponderação concreta, quando você trabalha você quer falar alguma coisa de ponderação, você quer afastar essa questão da combinação de leis, aí você tem que fazer alusão à teoria da ponderação global. Teoria da ponderação global. Ou seja, eu vou ponderar a lei de forma global, ou seja, em toda a sua integralidade. Entenderam? Teoria da ponderação global. Bacana? Eu tenho que, global, considerar toda a lei. Deu para entender? Teoria da ponderação global. Isso, quando eu quero afastar. A teoria da ponderação global, ela afasta esse negócio de combinação de leis. Por quê? Eu vou ponderar sim, mas veja que a lei em toda a sua integralidade. Beleza? Deu para entender aí? Teoria da ponderação global. Vou ponderar sim, mas vou ponderar a lei parcialmente? Não. Só posso ponderar de forma global. Beleza? Deu para entender? Deu para entender? Explicar qual teoria? Já expliquei. Agora eu estou na pedra de toque. Deve ter entrado agora. Né? Aí fica... Porque eu desenho. Se entrou no carrinho, aí cai. Se entrou no carrinho, cai, né? A live aqui tem um pessoal que está me seguindo aí, é fiel, né? Então é isso. Bacana? Tá? Fica ligado então na lei intermediária, né? Se ela for mais benéfica, é ela que deve ser aplicada. Beleza? Tranquilo? Isso é muito importante. Agora, para a gente fechar um pouco, e eu gosto quando eu dou aula assim, que tem meus alunos fiéis, que eu posso falar coisas que eles já estão ligados, sabe? Flui a aula. Porque eu vou falando, eles vão se ligando, vão puxando links, né? Perceba bem que no que se refere à lei excepcional, né, e à lei temporária, perceba, veja que a lei temporária e a lei excepcional também são chamadas de leis intermitentes. Leis intermitentes. Eu falei para vocês que a lei temporária, né, eu vou chamar ela de lei temporária estrito sensu, né? Lei temporária estrito sensu, né? Sentido estrito sensu, né? Veja que quando eu trabalho com a lei excepcional, eu tenho que falar, né? Lei temporária, que a lei excepcional, né? Veja que a lei excepcional também é uma lei temporária, mas eu vou chamar, né, de lei temporária em sentido amplo. O que é uma lei temporária em sentido amplo? Bacana, né? Uma lei excepcional. Legal? Bacana, tranquilo. Perceba que tanto a lei temporária como a lei excepcional, perceba que elas são que autorrevogáveis. Isso quer dizer o seguinte: não há necessidade da lei posterior trazer em seu bojo
a seguinte redação: revoga-se a lei anterior. Não precisa. Perceba que a lei temporária, ela traz a previsão da sua vigência em seu bojo. É isso? A própria lei vai dizer, ó, essa lei, né, irá vigorar até tal data. A lei tem que trazer. A lei excepcional, ela pode determinar, né? Vai determinar ali. Essa lei irá vigorar, por exemplo, enquanto durar as eleições. Acabou as eleições, né? Veja aqui as circunstâncias ali e tal. Então, no sentido, por exemplo, uma calamidade pública, essa lei vai vigorar até o fim da guerra, numa situação de guerra. Legal, bacana, tranquilo, bacana, legal. Perceba bem que a lei temporária e a lei excepcional, ainda que revogadas, perceba, elas podem ser aplicadas. É isso? Então, eu falei para você, se o indivíduo ele pratica um fato na vigência de uma lei temporária ou de uma lei excepcional, ainda que essa lei ela seja revogada, perceba que essa lei será aplicada. É o que eu chamo do efeito da ultratividade da lei penal. E como essa lei ela acaba se prendendo ao fato, né, aonde o fato perceba que há uma aderência ao fato, né, mesmo que revogada, ela vai continuar sendo aplicada, ela ama aquele fato, ela gruda naquele fato, ela agarra naquele fato. É o que eu chamo de efeito carrapato da lei penal. Não ri porque existe. O que é o efeito carrapato da lei penal? Você vai ver um exemplo. Na lei temporária e na lei excepcional. Efeito carrapato, porque ela gruda ao fato. A lei foi revogada, mas ela está agarrada. Efeito carrapato da lei penal. Bacana, tranquilo, você tem que guardar, né, essa questão aí de efeito carrapato da lei penal, né? A gente já trabalhou, inclusive, essa questão aí do efeito carrapato da lei penal. Beleza, então, pessoal, lei temporária em relação ao princípio da ultratividade, isso, ultratividade, pode ser aplicada ainda que revogada, né? São ultrativas, lei penal excepcional e a lei penal temporária. Bacana, então, a gente deu aqui só um bate-papo rápido, né? Finalzinho da noite, falando da teoria da ponderação concreta na órbita da lei penal do tempo, não é isso? Muito duro, porque você estuda a lei penal e de repente não conhece, né? O examinador, você até sabe o que é, mas você não sabe o que o examinador quer, né? O que vem a ser a teoria da ponderação concreta na órbita da lei penal no tempo? Aí, mano, você faz aquela carinha de triste, chama no tempo rege actus, né? Examinador, tempo rege actus. Aí, o que é tempo rege actus? Perceba que a lei, em regra, que deve ser aplicada é aquela lei vigente, né, ao tempo. Mas perceba que pode ocorrer exceções. Como assim? Examinador, por exemplo, uma novatio legis de melius. Se eu tenho uma novatio legis de melius, examinador, olha que ela vai retroagir. Então perceba que eu não vou aplicar aquela lei que era vigente ao tempo, e sim uma lei nova, porque ela é melhor. E para que eu faça isso, examinador, eu tenho que fazer uma comparação, eu tenho que fazer uma ponderação, eu tenho que ponderar no caso concreto, examinador. Você já está caindo. Teoria da ponderação concreta da lei penal no tempo. É através da teoria da ponderação concreta, examinador, da lei penal no tempo, que eu vou saber qual lei que eu devo aplicar. E perceba que eu tenho um norte que eu tenho que observar quando eu vou fazer essa ponderação. Qual? O examinador tem que fazer a ponderação porque perceba que uma lei, se ela for mais gravosa, ela não pode retroagir. Por quê? Porque eu tenho um princípio constitucional, examinador, da irretroatividade da lei mais gravosa. Aí ele já está no chão. Aí você fala assim, calma, não acabou não. Não acabou. E quando eu vou raciocinar, examinador, com a possibilidade, e veja que essa minha ponderação, além de ser concreta, ela tem que ser global. Por quê? Porque, perceba, eu tenho que raciocinar eu não posso raciocinar, examinador, com dispositivos da lei.
apenas, né? Dizendo o seguinte, eu não posso raciocinar com caput, não é isso? Comparando o caput com parágrafo. Perceba que se eu vou aplicar a lei, eu tenho que aplicar na sua integridade. Então a ponderação ela é global. Tem que raciocinar, né? Se eu vou pensar em um dispositivo, eu tenho que pensar no dispositivo e no parágrafo dele. Eu não posso combinar o caput com o parágrafo da outra lei revogada, mesmo que seja mais benéfica. Sabe por quê, examinador? Porque eu estarei aí ofendendo o princípio da separação dos poderes. Estarei criando uma lei não prevista e não elaborada pelo legislador. É o juiz criando lei. Lex tercia, ele já está sem oxigênio. Aí você fala, examinador, eu tenho que trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que o STF tinha um entendimento anterior no sentido da possibilidade, mas perceba que ele mudou radicalmente seu entendimento. E hoje, examinador, entende que não é possível a combinação de leis, porque ofende sim o princípio da separação dos poderes e ofende o princípio da legalidade. E outro, examinador, o STJ segue no mesmo sentido e materializou sua concepção na súmula 501 STJ. Examinador está aí, examinador já foi levado para a UTI. E você, na humildade, agradeça a oportunidade, levanta e vai pegar seu distintivo, porque você é adelante focado. Você sabe responder uma questão oral de prova, uma questão discursiva. Entenderam ou não? Você não vai para lá de bobão. Você vai desenhar, depois você vem na pedra de toque. Beleza? Nem fiz minha propaganda, né? Agora a live, ó, o pessoal já vazou, nem fiz minha propaganda. aulãoadelanterio@gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com. Vai ser a nossa aula lá no Rio. Bacana? O examinador, o senhor está aí? Não, já foi. Nossa aula lá no Rio, né? aulãoadelanterio@gmail.com. Nossa aula lá no Rio, né? E já eu tô ficando meio preocupado, porque o que acontece? Eu estava fazendo as questões ali do Rio e só de parte geral, parte geral são 40 questões, parte especial mais 40. Aí estava fazendo as de processo ali, deu 60. Já tenho aí o que? Mais de 100 questões, cara. Ainda vou fazer da legislação extravagante, que eu vou jogar mais umas 50. Então lá no Rio a gente vai resolver 150 questões em 5 horas. O pau vai comer. O pau vai comer. E eu vou resolver. Eu só saio de lá quando acabar. Né? São mais 150 questões, 90% do CESP. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acho que o aluno do Rio, que for no aulão do Rio, depois pegar um pouquinho de Pernambuco, ele vai sair muito na frente, né? Porque ali tem muita coisa ali, né? E veja que eu escolhi as questões com maldade. Já reparou isso? Peguei todas as provas do CESP, dá um trabalho ferrado, eu sempre faço isso. E escolhi as questões com maldade. Só aquelas questõezinhas eu falei, essa cai. Essa não cai. Essa cai. O jogo vai ser duro, Maurício. Eu vou te falar, mano. O jogo vai ser duro. O jogo vai ser duro. Deixa eu ver se aqui tem. Né? Hoje eu tava separando parte geral. Isso aqui é parte geral, né? Essa é boa. Delegado DF 2015, essa é boa. Suponha que A tenha atirado em B com o propósito de matá-lo, acreditando ter consumado o crime por meio de tiro. Em seguida joga o corpo. Ih! Essa é boa. Do aula geral. Ih! Isso aqui é show de bola. Só caso concreto, né? Aqui é o tamanho do caso concreto. É assim, né? Delegado F 2015, né? A gente vai, né, trabalhar isso aí. Bacana? A gente vai trabalhar isso aí. Legal. Cíntia vai estar lá, vai jogar duro demais. Joseli tá sempre aí na live. Pessoal, vou jogar duro, hein? Esse é meu compromisso, beleza? Eu tenho um compromisso com vocês e muitos vão ouvir falar do Zuc depois da prova de Pernambuco. Vai falar assim, meu irmão, o cara não brincava não, tava lá, beleza? Isso eu tô falando quem me acompanha o tempo todo, quem tem meu material. Vai lá, vai desenhar bacana, entendeu?
É isso. A gente vai para jogar duro. Bacana, esse é o que eu faço, né? Você sempre, quando eu vou fazer uma live aqui, eu entro com assunto. Você olha assim e fala: o jogo tá duro. Eu não entro com mesmice. Tem tempo. Eu venho aqui para falar. É aula de magistratura, delegado para teoria da ponderação concreta na órbita da lei penal no tempo. Aí você joga duro demais. Sempre assunto muito bom, né? Beleza, então, bom feriado aí para vocês. Estudar, né? Meu feriado vai ser estudando, porque eu tenho que acabar esse aulão do Rio, tá muito top. Em casa tá uma bagunça, porque o aulão do Rio tá chegando aí, ó, aulão do Rio. Entendeu? Eu tenho que aqui ficar tudo, falei, aqui tem que estudar. Sempre estou aprendendo os temas. Estudo sim, isso aí. Estudo até 18 de junho, é isso aí. Aqui tem bom feriado, teacher, bacana. Jogador aí agora, deixa eu ver a hashtag. Joga Zuki Destruidor. Tô gostando dessa hashtag, Zuki Destruidor. Tem que manter de 390, vai ter live no feriado? Não sei, vamos ver. Que eu vou ter que estudar, tô estudando. Tô estudando. Inclusive esse comentário que eu fiz foi nos meus estudos, né? Comecei lá na parte geral, revendo a aplicabilidade da lei penal, conflito da lei penal no tempo, lei penal em branco. E muita coisa boa pra gente trabalhar no aulão aí. Bacana? Tranquilo? Legal, legal, legal. Bacana então. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bacana. Tu é muito bom mesmo, parabéns. Não, a gente só trabalha um pouco, né? Você sabia que é possível aplicabilidade da abolição crimes no que se refere a uma lei penal em branco? É. Porque perceba bem, se o complemento, né, perceba, decorre de uma legislação, é isso? E veja que há um abolício em relação a esse complemento, perceba que você pode ter uma abolício dentro de uma lei penal em branco. Por exemplo, quando eu tenho tráfico de drogas, um grande exemplo, né? Perceba que a lei 11.343, né? Os tipos penais demandam o quê? Um complemento. Se o complemento decorre de norma de mesma hierarquia, eu tenho uma lei penal em branco homogênea. Bacana? Lei complementando lei. Legal? Bacana? Se o complemento decorre de uma norma de hierarquia diversa, eu tenho uma lei penal em branco heterogênea. Por exemplo, a Lei 11.343, o complemento decorre de uma portaria da Anvisa. Então, a norma penal em branco é heterogênea. Perceba bem que a portaria ela elenca as substâncias entorpecentes. O Tício, veja que ele está respondendo ao processo porque perceba que a época, né, um exemplo, considerava a cocaína como entorpecente. Se sai uma lei posterior, se sai uma portaria da Anvisa, né, há uma alteração, melhor dizendo, se há uma alteração da portaria da Anvisa retirando a cocaína daquela portaria, eis que eu tenho aí uma abolício crimes. Bacana? Percebeu? Eu teria uma abolício crime. Por quê? Perceba que aquela droga ela não é mais considerada entorpecente. Legal? Então isso é muito interessante. Bacana? Tranquilo? Legal. Depois eu vou falar com vocês, a gente vai estudar ali penal em branco, tá? Eu vou dar uma desenhada. O telefone já está esquentando, eu vou desenhar para vocês. Legal? Só para ter uma visão aí. Legal, então, jogamos duro, né? Jogamos duro. Vamos fechar aqui, então. Você joga aí, né? Zuki joga duro. Joga a hashtag Zuki joga duro. Zuki joga duro na hashtag para fechar aqui, jogar no Insta. Aí o pessoal fala, caramba, a aula foi jogo duro, né? Joga aí Zuki joga duro para fechar aqui. Vamos lá?
Vamos lá? Vamos lá?